Pílulas cinemáticas. Mais que uma dose de cinema para você. Aoeba, pessoas! Eu sou o Ariel e é hora de começar mais um Pílulas Cinemáticas. Pílulas Cinemáticas. Pessoal, depois de 1001 problemas técnicos, eu acho que eu estou conseguindo realmente fazer essa gravação depois de 1000 tentativas e 1000 aplicativos darem errado. Espero que isso esteja sendo gravado para vocês, porque eu estou hoje em um estúdio diferente. Caso vocês escutem sons de fora, são uma chuvinha que está caindo aqui em Curitiba. Mas vamos para o que interessa, que é falar de cinema. E é isso aí. Hoje falaremos sobre a fotografia dentro do cinema. Solta o som, DJ. Antes de mais nada, alguns recados aqui para vocês. A gente já fez... Esse vai ser o nosso 4º episódio. Então, a gente já falou sobre ali a origem do cinema. Passamos por cima, né? De alguns elementos básicos ali de como surgiu o cinema. A gente falou no 2º episódio sobre o som. No 3º, a gente vai falar ali sobre o papel do diretor, né? Dentro do cinema, mas como aquele cara que vai construir toda aquela história. Mas tem um fator, existe um fator muito importante dentro de tudo isso daí, é que não é só o diretor que digamos assim, que é o maestro dessa orquestra maluca que é o cinema. Ele tem um parceiro, que é o diretor de fotografia. Então a fotografia dentro do cinema, ela vai muito além de enquadramento, esses tipos de coisa. Então vamos tentar dar uma mergulhada mais a fundo sobre algumas questões da fotografia na história do cinema e os principais conceitos aí, conceitos básicos, para a gente entender melhor como funciona. Então, a área específica, né, seria cinematografia, o termo certo. E, na verdade, é o trabalho desse diretor de fotografia, né, transformar todo o roteiro em imagens que evoquem emoções específicas. Então, existe uma questão da iluminação, né, a iluminação narrativa. Para se fazer um filme, você precisa normalmente de luz. Não dá para fazer filme no escuro, certo? Então, a luz pode ser natural ou pode ser uma luz artificial. O que é uma luz artificial? Uma lâmpada, uma lanterna, a luz de uma câmera. Luz natural, luz do sol, luz do fogo, luz de uma vela, por exemplo. Isso traz um pouco do tom de onde você quer chegar no objetivo de fazer seu filme. Então essas questões de iluminação também são muito importantes, porque ela transforma não só o tom do filme, mas toda a questão psicológica que passa por trás. Existindo também no meio disso tudo, existe a composição e o enquadramento. Digamos assim, existe uma regra dos terços e simetria. Enquanto a maioria segue a regra dos terços, diretores tipo Hans Anderson usam a simetria absoluta para criar um mundo surreal e controlado. O que seria isso? É como se você dividisse a tela em um X no meio da tela, e assim você escolheria a forma como a cena vai ser mostrada para o espectador. Dependendo de onde você estiver, mais para a esquerda, esquerda em cima, esquerda embaixo, tudo isso influencia na captação da emoção que vai te passar ao assistir a cena. Vou dar alguns exemplos. Tem um espaço negativo, vamos supor. Deixar grandes áreas vazias ao redor do personagem para transmitir isolamento ou solidão. Existe a psicologia das cores também. Porque a temperatura da cor, ela também é a temperatura emocional do filme.
Então, por exemplo, as paletas monocromáticas, elas usam variações de uma única cor para ter um tema específico. Por exemplo, o que pode me vir aqui à cabeça, Matrix. Eles usam muito o verde em Matrix para mostrar a questão da tecnologia, aqueles códigos de hacker e tal. Era bem ali na virada, né, pros anos 2000, então tinha muito essa questão de que hacker é aquele cara que fica mexendo com o computador, tela preta, com um monte de código aparecendo. Isso pega o tom do filme, né? Outro exemplo também que é muito bem usado essa teoria das cores é, por exemplo, na série Breaking Bad, né? Eu só fui perceber isso, na verdade, depois que eu vi toda a série. E olha que eu já vi essa série acho que umas 5 vezes inteira. E um dia vendo, eu acho que era algum conteúdo do Jovem Nerd falando sobre a série, eu acabei descobrindo essa questão da teoria das cores. Na verdade, eu nem conhecia direito. Sabia que tinha, assim, essa questão da cor e tudo mais, mas eu não sabia que ela era tão profunda, assim, que poderia ser utilizada de forma mais profunda. E dentro do Breaking Bad, eles usam muito isso. O verde pode simbolizar dinheiro, o azul, tristeza, o marrom, solidez. Então, sim, existe uma questão nas cores que induz a gente. Isso também é usado em propaganda, em questões promocionais, marketings e coisas do tipo, sabe? Por exemplo, as cores do McDonald's, né? Porque aquele M do McDonald's é amarelo, para dar a entender que é da cor da batata frita. Tem toda uma questão, né? E o amarelo também é uma cor que induz a fome, de alguma forma, né? Subliminar ali na mente. Então, uma coisa interessante de se pesquisar dentro do cinema, como a câmera se move diz muito sobre o estado de espírito da cena. Câmera na mão. Traz realismo, urgência, estabilidade, estilo um documentário, estilo filme de ação. Tem um que o pessoal chama de dolly shot, ou Steadicam, que são como se fosse um guindaste, né, que passa a câmera por um trilho. Dá uma movimentação mais fluida e elegância, porque ele é feito de maneira mecânica, né? Então ele não vai ter não vai existir aquele compasso do andar dos personagens e tudo mais. Existe o efeito vértigo, que é você consiste nele, praticamente você filma uma cena aproximando a câmera e tirando o zoom, ou vice-versa, você afasta a câmera e dá zoom. Isso causa um efeito de vertigem, digamos assim, na pessoa, na cena em si, e a sensação que passa para o espectador. Então, isso é muito usado quando algo é revelado para a pessoa, quando acontece uma questão que a pessoa resolveu algum enigma ali. É aquela coisa de percepção, aquele estalo que acontece na hora. É usado nesses momentos também para dar uma sensação de espanto ao espectador. Em resumo, galera, para não ficar com coisas muito técnicas falando para vocês, a fotografia nada mais é do que você combinar ali luz, sombra, enquadramentos e tudo mais para você criar uma cena. Então, normalmente um filme ele tem um diretor específico para fotografia, que auxilia o diretor geral nas composições e nas atuações. Em resumão, seria praticamente isso. Bem, agora, se vocês querem exemplos, eu gosto muito, como eu já disse, até no primeiro episódio, sobre o filme do Poderoso Chefão. Eu considero ele um bom filme para indicar, e um bom filme para ter como curiosidade mesmo, porque além de ser um filme muito bom, tem uma narrativa muito boa, é muito bem dirigido, muito bem escrito, tudo mais. Eu considero ele, dentro da caixinha do cinema, como um filme clássico, que tende a ter uma pegada mais lenta, tem um ritmo um pouco mais lento, porque a narrativa é mais longa, acontecem muitas coisas durante o filme. A fotografia dele tende a ser um pouquinho pro sépia, o que leva a ter uma sensação de coisa antiga, sabe? De filme de época, né? Ele é um filme dos anos 70, mas ele retrata a década de 40. Então, acontece essa modulação na forma que a gente vê as cenas.
E as atuações do filme são muito boas, né? Então, diga-se de passagem também. Então, O Poderoso Chefão ele é um filme muito bom por causa dessas coisas. E em contrapartida, sempre quando eu penso assim em um filme mais comum de dar exemplo de uma coisa mais pipoca, eu gosto sempre de citar a série de filmes do Transformers. Porque os Transformers do Michael Bay, eles têm uma métrica muito parecida a todos os filmes, né? Tanto que é tipo um meme, né? Que Michael Bay só faz filme parecido. E o pior que é verdade, né? Aquelas coisas de ação, câmera na mão, fazendo aquela movimentação muito rápida para trazer urgência. Então é lógico que existe um contraste muito grande sobre esse cinema mais considerado pipoca, que apesar de tudo são normalmente os tipos de filmes que têm muita bilheteria e são investidos muitos milhões de dólares, com esse cinema mais antigo, que às vezes nem era tanta a questão do investimento em si, mas era mais a questão ali de pré-produção, porque precisava ali também de questões de vestuário e tudo mais, né? E já tudo que é usado normalmente ali uns 70% do que é usado nos filmes atuais hoje em dia, da Marvel, que nem eu falei dando exemplo, né, esses filmes do Transformers, eles são 80% é só de pós-produção, porque são os efeitos que vão ser jogados ali, entendeu? Então às vezes é tudo um fundo verde, um fundo azul, seja lá como for, onde os atores interagem ali e tudo ao redor deles é composto depois por CGI e tudo mais. Então não existe muito uma questão de você usar a fotografia a favor ou não de tal coisa, porque você pode na verdade brincar com isso depois na pós-produção. Já um cuidado de um filme como O Poderoso Chefão, ele traz uma questão mais além. O filme ele já tem que estar pronto enquanto você está rodando ele, porque não existia pós-produção nessa época. Então o filme ele tem que estar bom, com uma luz boa, no enquadramento certo, no momento certo. Acho que eu acredito assim, falando de maneira mais leiga, essas são as principais diferenças entre esses filmes mais considerados clássicos, que tem realmente essa estrutura mais longa do que os filmes atuais, pipoca e tudo mais. Mas, mesmo com problemas técnicos que tivemos aqui hoje, e eu estou meio nervoso por causa disso, teremos a parte 2 desse episódio, onde eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre O Poderoso Chefão, né? A trilogia em si, mas focando um pouco mais no primeiro e segundo filme, que são da década de 70, com os filmes dos Transformers lá do Michael Bay, para mostrar para vocês o que diferencia um dos outros, e também terminarei o assunto falando sobre mise-en-scène, que também aí tem uma parceria com a parte de fotografia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E é isso, se tiverem dúvidas, sugestões, críticas e qualquer outra coisa que vocês queiram falar, mandem para mim um WhatsApp no 41998738986, 41998738986. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Eu vou tentar fazer nos próximos de uma forma mais descontraída para vocês, tá? Além de eu estar um pouco nervoso por questões aqui técnicas e questões de tempo dos episódios, é a primeira vez que eu estou fazendo gravações mais sérias com relação a um assunto específico, né? Eu já brinco há muito tempo com rádio, com coisa arada, mas sempre foi escrachado, zoado e coisas toscas de propósito. Então eu estou tentando agora falar de uma maneira mais séria, mas também sem ficar parecendo engessado. Então tenham calma que as coisas vão melhorar daqui pra frente, beleza? Então é isso, galera. Falou e até mais.